E aqui estamos, palpites de sábado, dia 10/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Kiel contra Freiburg. O Kiel é o 17º e o Freiburg, 4º. Nos últimos 5 jogos, o Kiel venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Freiburg venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e empatou 2. Ambas marcam sim em 7 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-2 para o Freiburg. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Juventude. O Fortaleza é o 17º e o Juventude 15º. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Juventude venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, perdeu todos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10 jogos. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Fortaleza, 2-1 e 3-0. Palpite, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Grêmio e Bragantino. O Grêmio é o 13º e o Bragantino, 2º. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Bragantino e um empate, 2-0 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Mirassol e Corinthians. O Mirassol é o 16º e o Corinthians, 8º. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Timão. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vitória e Vasco. O Vitória é o 18º e o Vasco 14º. Nos últimos 5 jogos, o Vitória empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Vasco empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Vasco, 2-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Flamengo e Bahia. O Flamengo é o 3º e o Bahia, 6º. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Flamengo, 1-0 e 2-0. Palpite, casa vence. Série B, Avaí contra Atlético Goianiense. O Avaí é o 5º e o Goianiense, 12º. Nos últimos 5 jogos, o Avaí venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Atlético Goianiense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Goiás e Coritiba. O Goiás é o segundo e o Coritiba, sétimo. Nos últimos 5 jogos o Goiás venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Coxa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 empates, 1-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid contra Real Sociedad. O Atlético é o terceiro e a Real Sociedad 11ª. Nos últimos 5 jogos o Atlético venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos a Real venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Atlético e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, casa vence, empate e anula. Campeonato inglês, Southampton contra Manchester City. O Southampton é o 20º e o City terceiro. Nos últimos 5 jogos o Southampton empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa empatou 1 e perdeu 4, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Manchester venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 1-0 para o City. Palpite, fora vence. Campeonato italiano, Lazio e Juventus. A Lazio é a 6ª e o Juventus 4ª. Nos últimos 5 jogos a Lazio venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1 e empatou 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado com 2 vitórias para cada lado, 1-0, 2-0, 2-1 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Português, Benfica e Sporting. O Benfica é o segundo e o Sporting primeiro. Nos últimos 5 jogos o Benfica venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Sporting venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu todos. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas 2 equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Turco, Trabzonspor contra Galatasaray. O Trabzonspor é o 8º e o Galatasaray primeiro. Nos últimos 5 jogos o Trabzonspor venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2, mais de 1 gol e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos o Galatasaray venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Galatasaray, 5-1 e 4-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.